Olá, turma, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é sobre o gênero textual, texto de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? Como o nome já fala, o texto ele tem que ser científico, porque ele vai ser baseado em dados comprovados da ciência. O texto de divulgação científica é um gênero discursivo que tem por objetivo promover o contato do leitor leigo. O que é esse leitor leigo? Um leitor que não tem muito conhecimento de ciência com o universo da ciência e da tecnologia. Para alcançar esse objetivo, faz-se uso de linguagem mais simples e direta, traduzindo conceitos e termos técnicos por meio de analogias baseadas em referências conhecidas do leitor. Então, esse texto de divulgação científica, ele é baseado em fatos das ciências, mas ele tem que ser com leitura que os leitores, mesmo sem ter conhecimento desses termos científicos, ele consiga ler e compreender o texto, tá certo? Ele trata-se de um texto expositivo que vai expor um tema que tem por finalidade transmitir conhecimento de natureza científica a um público mais amplo possível. Então, ele divulga a ciência por meio desse texto para um público que goste de fazer leitura, mesmo não fazendo parte dessa ciência, mesmo não fazendo parte de pesquisas científicas. A estrutura do textual. Tem a estrutura constituída por uma ideia principal, uma afirmação, um conceito, desenvolvido por meio de provas, exemplos, comparações, relações de causa e efeito, e resultados, experiências, dados estatísticos e a conclusão que é facultativa. Ou seja, quando vocês forem fazer um texto científico, vocês têm que pegar dados de alguém que fez o teste dessa pesquisa e realmente comprovou. E se você falar no seu texto que outra pessoa fez e comprovar aquele fato, vai dar mais credibilidade para as pessoas acreditarem que o que você está falando sobre a ciência é realmente verdadeiro. Então, você pode comparar resultados de outro trabalho de outra pessoa e também pode usar gráficos, imagens, para deixar o texto mais rico de informações. A linguagem, ela vai apresentar uma linguagem clara, objetiva e geralmente impessoal. Essa linguagem clara e objetiva quer dizer que a gente não pode colocar termos tão difíceis como em alguns textos científicos. Como a gente está fazendo para um público que não tem tanto conhecimento da ciência, tem que ser uma linguagem simples. E ela tem que ser impessoal. A gente não pode colocar os verbos da primeira pessoa, falando eu descobri. Então, sempre na terceira pessoa, tá? Nós, no geral. Emprega a variedade padrão da língua portuguesa com a presença de termos e conceitos científicos relativos a uma ou mais áreas do conhecimento e verbos predominantemente no presente do indicativo. Então, o verbo tem que ser no presente e do indicativo. O indicativo indica certeza. Então, eu não posso dizer possivelmente isso vai acontecer. Não pode. Então, você tem que ter certeza porque é um texto científico, tá certo? O suporte. Aonde é que esses textos eles podem ser divulgados? Em revistas científicas, jornais de grande alcance começaram a abrir espaço para os textos de divulgação científica, assim também como os livros didáticos. Algumas revistas voltadas especificamente para esse fim tem a Ciência Hoje, que ela é uma revista muito conhecida, a Galileu e super interessante, e entre outras. Leitores. Quem é que gosta de ler esses textos? Quem costuma ler os textos de divulgação científica é o leitor de jornais e revistas, mas também os leitores de livro didático têm alguns textos sobre isso. Seu grau de conhecimento sobre as questões abordadas vai variar bastante, porque esse é um público heterogêneo, ou seja, um grupo de diferentes idades, de diferentes níveis de estudos, que pode incluir desde crianças até adultos com formação
universitária. Então, por isso que é um grupo heterogêneo, vai desde criança até adultos, tá certo? Dicas para produzir texto de divulgação científica. Lembre-se de seu público, estudante de ensino médio, estudante de ensino fundamental e universitários, não são obrigados a entender tudo sobre qualquer área. Explique noções que podem parecer básicas, mas que são necessárias conhecidas pelo público geral. Então, a linguagem sempre tem que ser clara, objetiva e simples, porque vai desde alunos do ensino básico até universitários. Use analogias, que são comparações com situações concretas e ajudam a aproximar conceitos teóricos ou abstratos da realidade do leitor. Aí eu coloquei aqui só um exemplo de um texto de divulgação científica, porque sentimos água na boca. Entenda a importância da nossa saliva na hora de comer. Eu não vou ler o texto completo, mas aí quem quiser eu posso disponibilizar. Esse texto está falando por que é importante, na hora da gente se alimentar, a saliva, tá certo? E a bibliografia para fazer essa videoaula foi William Roberto, do livro Cereja, e as imagens foi da professora Cíntia Aparecida. E a agenda, vocês vão anotar os principais tópicos da videoaula e vão fazer a leitura e interpretação de texto das páginas 182 a 187. Nessas páginas, vocês vão fazer a leitura de um texto de divulgação científica, tá certo? E depois vão responder algumas perguntas relacionadas a este texto de divulgação científica. Um abraço e até a nossa próxima aula.